Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal, Fisiolon, professor Manuel falando. Então, quem gosta do conteúdo aí, ó, segue a gente nas redes sociais, compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas verem o nosso conteúdo também, beleza? E ajudar nosso canal a crescer aí. Então, hoje nós vamos falar sobre cinesiologia e falar um pouco da articulação, de movimento da articulação do cotovelo, tá? Então, algumas curiosidades aí, então fica até o final do vídeo para você ver a curiosidade do bíceps braquial, ok? Então vamos lá? Então hoje eu vou falar um pouquinho da articulação do cotovelo, consequentemente falar um pouquinho do bíceps braquial também um pouquinho, ok? Então lembrando aqui dos membros superiores, né? A gente já viu lá em algumas aulas o esqueleto apendicular, né? Então desde a clavícula, né, a escápula, tá? Que a gente chama de cintura escapular. Ela tem a inserção aqui com o úmero para encaixar na cavidade glenoide. O úmero, no caso, ele tem a articulação dele, né, do braço, com o antebraço, com o rádio K1, tá? Então é uma articulação aqui bem curiosa, nós vamos ver essa articulaçãozinha aqui, como é que ela funciona, beleza? Então, não vamos entrar em todos, né? Então, falar da mão, dos falanges, né? No caso do metacarpo, do carpo, tá? Vamos falar da articulação do cotovelo. Então, nós vamos envolver úmero, rádio e una, tá? Então, a articulação do cotovelo, né? Então, ela é formada pelo úmero, então o osso do braço, o rádio e a una, os ossos do antebraço. A articulação é interessante. Então, a gente tem o úmero e o rádio, e o úmero e a una. Então, a gente tem que falar, os dois têm uma articulaçãozinha. Então, quando a gente faz a pronação, né, a supinação do antebraço, é essa articulação aqui. Deixa eu pegar o apontador laser aqui para a gente ficar mais fácil de vocês visualizarem. Essa articulação aqui, ó, ela faz como se fosse, ela roda, né, sobre a una, né, muitas vezes para fazer as movimentações, tá? Então, o rádio e a una, então de forma proximal, e o rádio e a una de forma distal. Então, nós temos uma articulação aqui e uma articulação aqui embaixo também, tá? Lembrando que os dois ossos, né, o rádio e a una, né, ela faz a articulação com o úmero. Então, essa articulação aqui são duas articulações específicas aí do antebraço, tá? Então, é que é importante a gente lembrar também, tá? Que o rádio e a una, eles têm uma membrana, no caso interóssea, tá? Um tecido conjuntivo que mantém os ossos na posição, ok? Então, tem uma corda oblíqua aqui em cima, na parte mais proximal, entre o rádio e a una, e na parte mais distal aqui, média para distal, tem uma membrana interóssea, como tem lá na perna também, tá? Entre a tíbia e a fíbula. Então, a articulação rádio-unar distal aqui, ó, tá? E tem uma articulaçãozinha nessa região, unindo os dois, o rádio e a una. Lembrando de movimentação, tá? Então, se a gente for avaliar a ADM, né, do cotovelo, o cotovelo normalmente de forma ativa, ele chega até aproximadamente, né, 145 graus de movimento, então a gente fala 120, 130, 145 graus, e de forma passiva até 160 graus. Então eu consigo flexionar bem o cotovelo. A extensão, ela fica relativamente em torno de 0 a 5 graus, depende muito dessas duas articulações aqui, beleza? A outra mobilidade que a gente vê da articulação, né, em relação à supinação e à pronação, tá? Então, o rádio e a una, né, então a gente fala assim, no movimento de supinação, os dois ossos estão paralelos, um com o outro, né, um ao lado do outro, e durante a pronação, a gente tem, no caso, uma rotação aí, né, no caso do rádio sobre a una. Então, na pronação, a gente tem um movimento, um ângulo de movimento de 80 graus, aproximadamente, e na supinação, ela mantém aí a 90 graus. Então, se a gente for pegar a mão, nossa palma da mão, na posição anatômica, por exemplo, ela vai estar voltada para frente. Então, ela tem a gente fala de supinação, ela tem uma função importante de manter a mão paralela, vamos colocar assim, até mesmo para fazer algumas funções do dia a dia. Na pronação, a gente não consegue pronar até 90 graus. Tem pessoas que conseguem, mas o normal, a amplitude normal seria até 80 graus de movimento. Em relação ao bíceps braquial, olha só. O bíceps braquial, a gente pensa só que ele faz só a flexão do cotovelo, né? Então, toda vez que eu faço
uma ação de flexão no cotovelo. O músculo principal aí é o bíceps braquial, cabeça longa que a gente fala e a cabeça curta. Como ele passa lá na articulação, tá vendo? Lá no processo coracoide lá, o bíceps, né? A gente tem que lembrar que a inserção do bíceps está no rádio, então ele ajuda muito no movimento de supinação do antebraço, ok? Então, quando a gente fala de supinar o antebraço, esse músculo aí que vai fazer muito efeito na supinação do antebraço, além da flexão do cotovelo. Então, a gente fala assim, quem é um grande supinador do antebraço? É o bíceps braquial. E como ele transpassa a articulação do húmero, né, e da glenoide, ele faz mais na parte anterior, ele ajuda no processo de flexão do ombro. Então, o início, muitas vezes, da flexão do ombro, quem auxilia também é o bíceps, no caso, braquial. Então, o bíceps braquial ele acaba fazendo função no ombro, de flexão do ombro. Quando a gente pensa na cinesiologia, lembra que eu tenho que lembrar sempre da origem e inserção. Tá? E a inserção, no caso do bíceps, como ele está no osso do rádio, ele ajuda muito na supinação do antebraço, beleza? Então, o movimento de supinação, então é muito, toda vez que a gente vai fazer o movimento de flexão do cotovelo, a gente tende a supinar o antebraço. Então, lógico, a gente vai ter músculos, no caso do antebraço, que faz a supinação e a pronação, tá? Mas o supinador potente aí do antebraço é o bíceps braquial, beleza? Então, aula curtinha, falando sobre uma articulação específica, somente de um músculo, que faz várias funções aí. Então, o bíceps não faz só a flexão do cotovelo, supinação do antebraço e também flexão do ombro, beleza? Você sabia dessa informação aí? Então, ó, lembra sempre, tá? Cinesiologia é importante de saber origem e inserção muscular. Então, uma aulinha curta para a gente identificar a articulação do cotovelo. Punho, nós não vamos falar muito da articulação do punho, porém vamos trabalhar um pouquinho, falando um pouquinho mais da cinesiologia voltada para membros inferiores, tá ok? Coloque aí nos comentários aí que músculo você quer analisar, ou que movimento, que exercício querem analisar, para a gente fazer, no caso, uma aula específica de movimento de um exercício específico, seja da musculação, do que você tem de prática aí, beleza? Para a gente analisar a cinesiologia e a biomecânica do movimento, tá? Coloque nos comentários aí. Forte abraço, até semana que vem.